Nós temos, dentro do processo, nós temos dois grandes grupos processuais. Nós temos o grupo processual chamado processo de conhecimento e temos um outro grupo de processo que é chamado de processo de execução, ou também conhecido como processo de cumprimento, uma fase chamada cumprimento de sentença. E nesses dois grupos de processos, tanto no processo de conhecimento, quanto no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, o corretor de imóveis pode estar atuando. Inicialmente, em relação ao processo de conhecimento, que é esse slide que está sendo exibido para vocês, processo de conhecimento existe um procedimento, existe uma sequência lógica para ser exibido para o juiz obedecer e conseguir futuramente entregar a tutela jurisdicional, proferir uma sentença. E o processo de conhecimento é quando as partes levam ao conhecimento do juiz a existência de um conflito, leva ao conhecimento do juiz provas, testemunhas, documentos, oportuniza o juiz a deferir e a investigar por meio de peritos uma determinada situação, e depois desse problema todo investigado por meio de testemunhas, de documentos, de perícia, tem condições do juiz proferir uma sentença para verificar se o autor ou o réu tem a razão. Então, um conflito, geralmente, num acidente de trânsito, tanto o autor, tanto o condutor de um veículo, quanto o condutor do outro veículo, acaba querendo ter razão com aquela colisão. E cada um leva a sua versão da história para o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário, o juiz, vai verificar qual daquelas duas pessoas, qual daqueles dois condutores tem razão. Esse é o processo de conhecimento. E vocês agora, olhando novamente no slide, você pode ver que essa é a sequência lógica do processo de conhecimento. Nós temos lá, iniciando pela petição inicial, logo em seguida nós temos a resposta do réu, que seria a versão do problema contado pelo réu. Depois nós temos a impugnação da resposta pelo autor, a resposta do réu. Depois, a audiência de conciliação, a possibilidade das partes tentarem se conciliar. Depois, uma fase chamada de instrução processual. E nessa instrução processual é justamente o momento onde que o juiz colhe as provas, ouve as testemunhas, determina as perícias que devem ser realizadas no processo, para depois disso tudo, ele conseguir proferir uma sentença. Esse é o procedimento do processo de conhecimento. Mas aqui, o que importa para vocês, o que importa para os corretores de imóveis, é apenas um desses itens, que é o item que está negritado nesse slide, instrução processual. O que é instrução processual? Eu vou levar ao conhecimento do juiz o problema. O juiz, infelizmente, ele não é um semideus e ele não tem conhecimento da verdade. Ele só vai ter conhecimento verídico dos fatos por meio de testemunhas, por meio de documentos, por meio da perícia. Então, esses elementos que vão ser produzidos na presença do juiz para ele se convencer se o autor ou se o réu tem a razão. E aí, numa situação como essa, o juiz ele precisa de ter uma perícia. Num acidente de trânsito, ele vai precisar nomear provavelmente um perito de engenharia mecânica, ou talvez um outro tipo de perito, um perito físico que vai estar calculando a velocidade, em que momento que ele bateu, qual que era o percentual, o coeficiente de freagem. Mas tudo isso informações técnicas que apenas um engenheiro mecânico ou um físico vai conseguir. Mas em algumas situações, em alguns problemas, como uma separação judicial. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um processo de separação judicial, onde que um patrimônio, um casal, existe um determinado patrimônio, existe uma casa, uma fazenda e um carro. E o juiz tem que dividir ao meio esse patrimônio. Ele não sabe exatamente o que vale a fazenda, o que vale a casa e o que vale o carro. Ele tem que saber exatamente o que vale cada um desse patrimônio para que ele consiga fazer a divisão. Se ele não consegue dividir, se ele não consegue o valor mercadológico de cada um desses imóveis, como que ele vai proferir uma sentença?
Numa situação como essa, de separação judicial, o juiz, obrigatoriamente, ele precisa nomear um corretor de imóveis, não o corretor de imóveis apenas, ele tem que nomear, ele tem que determinar o estudo pericial por meio de um corretor de imóveis, por meio de um engenheiro civil, por meio de um arquiteto, de um engenheiro agrônomo, vai depender da situação concreta. Existem algumas situações que eu preciso fazer uma avaliação estrutural, uma avaliação de quanto que eu vou gastar para construir uma casa. O corretor de imóveis não é a pessoa mais habilitada para fazer esse tipo de avaliação. Aí sim, nessa situação, é recomendável o engenheiro civil. Mas quando o juiz quer saber qual que é o valor estrutural daquela edificação, não o que se gasta para construir aquela casa, mas o que ela vale no mercado imobiliário, isso é muito mais recomendável se nomear um corretor de imóveis do que um engenheiro civil. Numa situação como essa, o juiz vai nomear o corretor de imóveis para fazer a avaliação de cada um desses imóveis. Não apenas numa ação de procedimento de separação judicial, mas existem inúmeras outras ações que tornam-se imprescindível uma avaliação, uma perícia avaliativa, como também numa ação de desapropriação, quando o Estado tem interesse num determinado imóvel, um imóvel particular, ele vai lá e aposta desse imóvel. O poder público pode fazer isso, sim, o interesse público prevalece em relação ao interesse privado, só que isso não exime o Estado a indenizar o proprietário daquela terra, o proprietário daquele imóvel. E aqui, na época da Copa, vocês têm bastante notícias, bastante relatos, que vários imóveis foram desapropriados pelo Estado para fazer as trincheiras, para fazer a ampliação das rodovias, para até mesmo viabilizar o tráfego do VLT. Essas desapropriações, obrigatoriamente, precisa do corretor de imóveis ou qualquer outro tipo de profissional habilitado para fazer as avaliações, que é em cima da avaliação que o juiz vai indenizar os proprietários. Voltando naquele caso da separação, nós temos lá, vamos imaginar que uma determinada família, um determinado casal, tem uma casa que vale R$80 mil, um carro que vale R$20 mil e uma chácara que vale R$100 mil. Você pode ver que depois que eu atribuir o valor a cada um desses bens, é fácil o juiz dividir no meio. É fácil ele colocar para a esposa a casa e o carro, ambos totalizando o patrimônio de R$100 mil, a casa de 80 e o carro de 20, e de outro lado o patrimônio do marido, que é a fazenda que tem um valor mercadológico de 100 mil. Você pode ver que depois que foi atribuído o valor de cada um desses imóveis, ficou 50% para o marido e 50% para a esposa. Agora você pode ver, por meio desse exemplo, a responsabilidade que é de um corretor de imóveis. E a responsabilidade de um corretor de imóveis, que inclusive pode ser preso por falsa perícia. Lembra da responsabilidade criminal que nós tínhamos comentado em um dos slides anteriores? A responsabilidade criminal é se por acaso você avalia um imóvel de forma equivocada, maliciosamente você tenta prejudicar uma das partes com uma avaliação, uma avaliação fora da realidade. Vamos imaginar que você, nessa chácara que ficou com o marido, você avalia por um outro valor. Se for avaliado por 100 mil, existe uma divisão equânime, tanto para o marido quanto para a esposa, mas quando você avalia aquela chácara, vamos imaginar por 120 mil, o patrimônio do marido ficou por 120 mil e da esposa apenas por 100 mil. Indiretamente, o seu laudo vai estar condenando o marido ao pagamento de R$10 mil para a esposa. Você vai determinar que o marido fica com a chácara, que a esposa fica com a casa e com o carro e, consequentemente, o juiz, em virtude do seu laudo, vai condenar o marido a pagar R$10 mil para a esposa para que ambos fiquem com um patrimônio de forma equânime com 110 mil cada um. Você pode ver que, por meio desse exemplo, que praticamente a perícia vai acabar direcionando o resultado da ação.
Em muitas vezes, o corretor de imóveis, como um perito, ele vai ser quase um juiz da causa. Ele vai ter tanto poder, tanta responsabilidade, que ele vai poder determinar se o marido vai ser condenado a pagar alguma coisa para a esposa ou não. E isso, a responsabilidade é muito grande. Existe uma responsabilidade criminal, como nós vimos, você pode estar sendo preso se você não respeitar as regras processuais dessa avaliação, mas, consequentemente, junto com essa responsabilidade excessiva, existe também os seus honorários que vão ser atribuídos de forma proporcional à sua responsabilidade. Se o imóvel é difícil de ser avaliado, consequentemente, os seus honorários vão ser mais benéficos ao seu patrimônio. Ainda falando sobre instrução processual dentro do processo de conhecimento, nesse slide que está sendo projetado para vocês, vocês veem que existem várias modalidades de provas. Existem várias provas que podem subsidiar o juiz a proferir uma sentença. Então aí, nesse slide, vocês estão vendo que existe tanto a confissão, a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial, a inspeção judicial e, consequentemente, o juiz também pode estar utilizando de indícios e presunções para tomar sua decisão. E aqui, rapidamente, abordando sobre esses meios de provas, a confissão é quando o próprio autor, o próprio réu, uma das duas partes, chega perante o juiz e reconhece que ele realmente tem a necessidade de cumprir com uma obrigação. Se por acaso você deve o valor de R$10.000 e chega perante o juiz e reconhece que você realmente deve os R$10.000, não é necessário que a outra parte apresente algum tipo de documento, algum tipo de título, algum tipo de confissão de dívida que venha comprovar que você efetivamente deve, por causa que aquela dívida está reconhecida por meio da confissão. A confissão pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Mas, além disso, é possível também tanto o autor quanto o réu, comprovar a versão dos fatos por ele alegado, por cada um dos alegados e levado ao juízo por meio de documentos. A comprovação de uma dívida por meio de um cheque devolvido sem fundos, por meio de uma nota promissória protestada, tudo isso são provas documentais que comprovam uma dívida. Mas, além disso, existem situações que acaba se tornando extremamente difícil ser comprovado por meio de documentos. E aí entra o papel das testemunhas. E nas testemunhas é possível levar para o juiz situações onde que não estão documentadas. Geralmente, situações como um acidente de trânsito, dificilmente vai ter um documento que comprove aquela situação, quem foi o culpado, quem é que atravessou no sinal vermelho. Então, numa situação dessa, se ouve testemunhas para verificar que realmente quais são os fatos que efetivamente ocorreram. A prova testemunhal, no exemplo que eu comentei do acidente de trânsito, então as testemunhas, as pessoas que presenciaram aquele fato, vai perante o juiz e relata o que efetivamente viu, o que escutou. E a testemunha, ela pode ter uma impressão equivocada da realidade. Então, por consequência disso, a prova testemunhal, ela tem uma relevância, ela tem uma credibilidade bem menor do que a própria confissão. Então, quando nós falamos de confissão, como o próprio parte interessada vem perante o juízo, vem perante o juiz e reconhece que realmente deve, reconhece que efetivamente é culpado em uma determinada situação, não tem necessidade que traga-se testemunhas, porque as testemunhas podem ter uma realidade, uma percepção irreal, inverídica daquela realidade. E isso, ela não está mentindo, mas apenas está retratando uma realidade para ela, mas não uma realidade de fato. Por que isso? Por que eu fiz essa diferença entre a prova de confissão, onde que uma das partes reconhece determinadas situações perante o juiz, e a testemunha? Isso justamente em virtude do grau de relevância dessas provas perante o Poder Judiciário. E logo em seguida, nós vamos ver que existe um outro elemento de prova que pode estar convencendo o juiz, que é a prova pericial. E a prova pericial é uma situação bem importante para nós e para esse curso, que é justamente o objetivo de estar preparando vocês, corretores de imóveis, para serem futuros peritos. E o perito vai elaborar um laudo pericial e, consequentemente, esse laudo pericial tem possibilidade de estar convencendo o juiz.
como que é esse laudo pericial? É para comprovar fatos, comprovar circunstâncias que precisam de conhecimento técnico específico. Situações que não é necessário, não é possível ser comprovado por meio de testemunha. É possível uma testemunha qualquer comprovar qual que é o valor mercadológico de um determinado imóvel. Ela pode até ter presenciado a compra e venda de um determinado imóvel, mas ela não tem condições técnicas para habilitar, para afirmar que aquele imóvel vale X ou 2X, ou um valor menor, um valor maior, e isso é necessário um conhecimento técnico para isso. Esse conhecimento técnico seria no caso dos corretores de imóveis, do engenheiro civil, que teria conhecimento para que realmente tenha condições de aferir o valor mercadológico daquele imóvel e repassar para o juiz. Situações, problemas envolvendo a saúde, envolvendo erros médicos, eu preciso de um perito especialista nessa área. Testemunhas não tem como comprovar, evidenciar determinados fatos, porque falta esse conhecimento técnico. Então, esses são alguns tipos de provas. E finalizando esse rol de provas que é possível o juiz estar se utilizando para comprovar e subsidiar a sua decisão, que é a sentença, existe também a inspeção judicial. Uma coisa é a testemunha ver. Outro é o perito, quando essa realidade precisa de conhecimento técnico. Agora, nada impede que o juiz saia do gabinete dele e vá até o local para ter uma percepção da realidade com os olhos do próprio juiz. É possível fazer isso, embora é uma situação bem difícil que aconteça na prática. É uma situação muito esporádica que vem acontecendo no nosso Poder Judiciário em virtude do grande volume de processo que hoje existe. Então, o volume de serviço é tão grande do Poder Judiciário que acaba o juiz não tendo condições de tempo de sair do seu gabinete e até a situação fática, até o local que efetivamente está o conflito, para verificar e vislumbrar com seus próprios olhos a determinada situação. Numa situação como a de avaliação de imóveis, nada impede que o juiz se desloque do fórum, se desloque do seu gabinete e vai até o imóvel, até a área rural, até o apartamento, para verificar se realmente aquele apartamento está em boas condições, se ele está pintado ou não. Mas dificilmente isso acontece. Tem vezes quando ele precisa ir até o local, em algumas situações a inspeção judicial pode ser feita até mesmo pelos oficiais de justiça. Os oficiais de justiça vão até o local e relatam exatamente o que viram. Então esses são os elementos de prova que é possível o juiz se convencer e saber se o autor ou o réu tem razão e, consequentemente, proferir uma sentença julgando procedente a pretensão inicial ou improcedente o pedido do autor. E além desses meios de prova, existem situações que são chamados de indícios ou presunções, que o juiz também pode se utilizar desses elementos para se convencer e proferir uma sentença. Algumas vezes, a testemunha não afirma com toda a convicção que existia uma determinada pessoa às 10 horas da noite em determinado apartamento. Mas pode existir, a testemunha pode relatar fatos que levam à presunção de que um morador estava na casa, por exemplo. A testemunha pode falar que não viu ninguém dentro do apartamento, mas passou em frente ao prédio e verificou que a luz da sala estava acesa, que escutou o barulho da televisão. Esses dois fatos que ela relatou, luz acesa e televisão ligada, pode levar o juiz a presumir, são dois indícios que levam o juiz a ter uma presunção de que naquele local tinha alguém, mas não com tanta convicção como uma prova testemunhal, falando literalmente de que viu ou ouviu alguma pessoa dentro daquele apartamento. Então isso são também estratégias que o juiz pode utilizar para se convencer, para formar o seu grau de convicção, para depois disso proferir uma decisão, uma sentença e resolver aquele conflito.